Olá! Hoje vamos falar sobre um tema bastante curioso. Será que os peixes sentem sede? Quando somos crianças, algumas perguntas curiosas costumam surgir em nossas mentes. Os peixes sentem sede? Eles realmente bebem água? Para responder a essas questões, é importante entender se esses animais sentem sede como nós, e também como a água interage com outros elementos, como o sal, uma substância solúvel. Nesse contexto, entra em cena a osmose, um processo que você provavelmente já ouviu falar nas aulas de química. Ficou curioso para descobrir as respostas? Que vão ajudar a entender essa questão. Eles realmente sentem sede? Para entender se os peixes têm essa necessidade de beber água, precisamos antes definir o que é sede. O professor de Fisiologia Animal Comparada da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Euclides Antônio dos Santos Filho, descreve sede como a sensação que leva o animal a buscar água. Ele explica que todos os animais precisam manter um equilíbrio entre a quantidade de água nas células e as partículas sólidas presentes nelas. Nós, humanos, assim como outros animais terrestres, perdemos água constantemente, seja pelo suor ou pela respiração. Quando o cérebro percebe essa perda, envia um sinal: "Estou com sede", que nos motiva a buscar mais água. E os peixes? Segundo Euclides, a ideia de sede no sentido clássico, como a busca por água, não faz muito sentido para eles, já que vivem submersos o tempo todo. Porém, há um processo de troca de líquidos com o ambiente que se assemelha ao nosso conceito de beber água. Como isso funciona? A quantidade de água que um peixe absorve depende muito do nível de salinidade do ambiente onde ele vive. Peixes realmente ingerem um pouco de água, seja doce ou salgada, dependendo do habitat, pela boca, mas a maior parte é absorvida pela pele e pelas brânquias, por osmose. Esse processo ocorre quando a água atravessa uma membrana, movendo-se de áreas com menos substâncias dissolvidas para locais com maior concentração, até que as células alcancem o equilíbrio com o ambiente. Imagine os peixes como pequenos barcos com alguns furinhos na água, explica Tim Grabowski, biólogo marinho da Universidade do Havaí, em entrevista ao site Live Science. Há sempre um movimento de água e sais entre o corpo do peixe e o ambiente ao redor, comenta. Vamos entender como os peixes oceânicos lidam com isso. Como peixes de água salgada se mantêm hidratados? A água do mar contém cerca de 35 gramas de sal por litro, enquanto o sangue da maioria dos peixes tem apenas 9 gramas por litro. Essa diferença faz com que o peixe perca água para o ambiente constantemente, ao mesmo tempo em que o sal invade seu corpo e células. Em resumo, os peixes de água salgada estão sempre com sede. Esses peixes precisam reter a água que ingerem do oceano e, ao mesmo tempo, eliminar o excesso de sal. Para isso, possuem células especiais nas brânquias, chamadas células de cloreto, que atuam como minúsculas bombas, expulsando o sal de forma ativa. Eles urinam muito pouco para economizar água, mas a urina que produzem é extremamente salgada. E os peixes de água doce? Por outro lado, os peixes de água doce enfrentam um desafio oposto. Como a concentração de sal no corpo deles é muito maior do que na água ao redor, a água entra continuamente no organismo. Esses peixes quase nunca ingerem água de forma intencional. Para lidar com o excesso de água, eles produzem grandes quantidades de urina muito diluída. Além disso, possuem células especializadas que ajudam a reter o sal essencial para o funcionamento do corpo, compensando as perdas provocadas pela osmose. Conclusão: os peixes sentem sede? A resposta depende do conceito de sede que você adota. Eles não sentem sede como nós,
já que estão cercados de água e possuem mecanismos específicos para regular a hidratação. No entanto, no sentido biológico, os peixes estão constantemente buscando equilíbrio hídrico e salino, algo fundamental para sua sobrevivência. Se você achou esse tema interessante, o mundo animal está cheio de curiosidades surpreendentes. Que tal explorar outras questões intrigantes no próximo vídeo do canal?